Olá, você já ouviu alguém falando que acordou com um gosto amargo, um gosto ruim na boca, que muitas vezes vem junto com uma boca seca, uma dor de cabeça? A sabedoria popular, nessa situação, logo diria: ah, isso aí é o fígado. Aí, de repente, esse pobre coitado do fígado vira o vilão da história. E, na verdade, ele trabalhou o dia anterior metabolizando o álcool que aquela pessoa consumiu. Então, será que o grande culpado é o fígado mesmo? Eu sou André Malbergier, coordenador do GREA, que é o Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E nesta aula, vamos falar sobre os efeitos do álcool no nosso organismo. Nas últimas aulas, nós falamos sobre algumas situações em que o consumo de álcool não é recomendado, como, por exemplo, para crianças, para adolescentes, para gestantes, para lactantes, que são mulheres que estão amamentando, e quem também vai dirigir veículos automotores, quem está cuidando de crianças, ou quem está numa situação onde esse consumo pode trazer algum risco maior. Na aula de hoje, vamos conversar sobre como o nosso organismo recebe, como ele absorve o álcool e o que o álcool faz com esse corpo. Não foi à toa que eu comecei a aula falando do fígado. O fígado, ele exerce um papel fundamental no metabolismo do álcool. Ou seja, ele transforma o álcool dentro do nosso organismo. E é nesse órgão, no fígado, que acontece mais de 90% da metabolização da substância. Apenas 5% do álcool que é ingerido, ele é eliminado sem ser metabolizado pelo fígado. Isso acontece através do suor, da urina e também pelos pulmões. Mais de 90% do trabalho, quem faz realmente é o fígado. Então ele é, na verdade, o seu grande amigo e não o vilão. Mas se você sobrecarregar a capacidade do fígado de metabolizar o álcool, é claro que ele vai sofrer danos e vai começar a dar sinais de alerta que você exagerou no consumo de álcool ou vem exagerando nesse consumo. Vamos agora entender um pouco melhor o caminho que o álcool faz em nosso corpo, para depois falarmos sobre os efeitos propriamente ditos. Assim que você dá o primeiro gole, o álcool inicia o seu trajeto dentro do nosso corpo. Ao ser ingerido, ele vai ser absorvido pelo nosso tubo digestivo, e isso acontece 30% no estômago, 65% no duodeno, que é a primeira parte do nosso intestino delgado, e 5% no cólon, que é o intestino grosso. O tempo e a absorção do álcool vão depender de uma série de fatores. Por exemplo, se você está de barriga vazia, se você comeu, que tipo de alimento você comeu, se você está bebendo rápido ou devagar, se o teu corpo está hidratado ou não. Tudo isso interfere, mas estima-se, em média, que 1 hora vai ser o tempo entre a ingestão e a completa absorção do álcool. Cuidado! A absorção de álcool é diferente da metabolização que vamos abordar daqui a pouco. Ou seja, a absorção é a ação que o álcool vai fazer para entrar no nosso organismo. O álcool absorvido, ele vai se distribuir do sangue para todos os tecidos e fluidos em proporção ao seu conteúdo de água. Isso ocorre porque o etanol, que na verdade é a molécula do álcool, ela é pequena e solúvel em água. Então, num órgão ou num fluido, quanto mais água tiver, maior a concentração de álcool nesse órgão. Então, essas propriedades fazem com que ele chegue rápido aos nossos órgãos principais, Aí pensando principalmente no coração, no cérebro, E nos pulmões e nos músculos. Então, isso significa que esses órgãos, que são órgãos chaves do nosso corpo, vão sofrer rapidamente os efeitos do álcool. E eles são altamente vascularizados. Então, isso também significa que essas concentrações nesses órgãos vão ser muito próximas às concentrações que a gente tem no sangue. Então, como já dissemos, de 90% a 95% do álcool ingerido vai ser metabolizado pelo fígado. E no fígado, ele é metabolizado pelas enzimas. As enzimas são proteínas que ajudam as substâncias a serem digeridas. E a principal via de metabolização ocorre da seguinte maneira: o álcool entra
existe uma enzima chamada álcool-desidrogenase, também chamada de ADH, ela vai quebrar o álcool, né? Ela vai metabolizar o álcool em uma outra substância chamada acetaldeído. Esse acetaldeído, ele é um composto tóxico e até por isso que o organismo rapidamente vai tentar transformá-lo em acetato através de uma outra enzima chamada aldeído desidrogenase. Por fim, após uma série de processos internos e dependente de diversos fatores, aquela dose que a gente tomou inicialmente, ela vai demorar de 1 a 3 horas e aí ela vai ser eliminada do nosso corpo através desses mecanismos. A maior parte dessas substâncias decorrentes da metabolização do álcool vai sair pela urina. Aliás, você sabia que o álcool aumenta a produção de urina? Por que ele faz isso? O álcool inibe a liberação de um hormônio que existe normalmente no nosso corpo, que controla a reabsorção de água pelos rins. Então, esse hormônio é chamado hormônio antidiurético ou vasopressina. Ou seja, os rins, pela inibição desse hormônio, vão diminuir a absorção de água, né, que vai sair pela urina, o que acaba elevando a diluição da urina nesse organismo sob efeito de álcool. Isso faz o quê? Isso faz aumentar o volume excretado. Aposto que muitos de vocês já sentiram esse efeito na pele. Quando a gente está no bar e bebe a bebida, a gente vai mais ao banheiro do que quem não bebe. Então é o efeito do álcool sobre esse hormônio. Ok, mas voltando então ao caminho do álcool no organismo, desde a ingestão até a eliminação, cabe um alerta importante sobre esse tempo que falei há pouco, de 1 a 3 horas para eliminar essa substância do nosso corpo. Isto, é importante que fique claro, é uma estimativa. Independente da quantidade que uma pessoa consome, o corpo consegue processar apenas uma certa quantidade de álcool a cada hora. Essa quantidade ela vai variar muito entre indivíduos e vai depender de uma série de fatores. Aí entra o peso, né, a massa corporal, vai depender do sexo da pessoa, vai depender da idade e vai depender também do funcionamento do fígado de cada um. E aí voltamos para o nosso grande amigo, o fígado. Ele é uma espécie de faz-tudo do corpo. Ele armazena e libera a glicose, ele processa substâncias e hormônios e é ele também que recebe o etanol que foi absorvido pelo tubo digestivo, como a gente falou no início dessa conversa. E ele vai metabolizar o álcool através de uma série de alterações. Agora, e por que a gente fala em sobrecarga e esse limite para processar o álcool? Porque o fígado tem essa capacidade limitada. E a taxa de metabolismo do álcool vai depender, em parte, da quantidade de enzimas presentes no fígado para processar essa substância. Por exemplo, as mulheres elas têm menos enzimas do que os homens e também elas possuem menos água no corpo do que os homens. Isso faz com que o álcool se concentre mais, já que ele é menos metabolizado no fígado e também menos difundido pela menor quantidade de água presente nas mulheres. Esses são um dos motivos pelos quais as mulheres são mais sensíveis ao álcool que os homens. Isso nós veremos com mais detalhes em uma outra aula. Quando a quantidade de álcool ingerida é maior do que a capacidade que o fígado tem de metabolizá-lo, isso acontece quando a gente bebe demais ou quando a gente bebe rapidamente, essa substância, ou seja, o álcool, ele acaba lesionando, ou seja, danificando as células do fígado, que a gente chama de hepatócitos. É por isso que, conforme o indivíduo vai consumindo mais doses, o álcool vai se acumulando no organismo, podendo levar à intoxicação. Todo esse conhecimento sobre como o corpo processa o álcool permite estimar um indicador que facilita relacionarmos a quantidade de bebida ingerida aos efeitos do álcool no nosso organismo, que a gente chama de concentração de álcool no sangue, ou a sigla CAS. CAS, que também tem o nome difícil de alcoolemia, é a quantidade de álcool por litro de sangue. A partir de diversos estudos medindo a alcoolemia de pessoas em diferentes circunstâncias, foi possível associar os níveis de álcool aos efeitos que ele exerce no nosso corpo. Assim, podemos tanto estimar a alcoolemia
com base na quantidade que a pessoa consome, como também os fatores relacionados ao processamento dele no nosso corpo, como, por exemplo, já foi falado, o sexo e o peso. E até como prever algum dos efeitos do álcool no nosso corpo e lidar com eles nas mais diversas situações. Antes de ilustrarmos com alguns exemplos, vamos resgatar um conceito que vimos na aula 2. Dose padrão, que define a quantidade de etanol puro contido nas bebidas alcoólicas. A dose padrão praticada no Brasil é de 14 gramas de álcool, né? E essa é uma quantidade que a gente encontra numa lata de cerveja de 350 ml, numa taça de vinho de 150 ml ou numa dose de destilado de 45 ml. Ou seja, são volumes diferentes de bebida que contêm a mesma quantidade do álcool puro, que seriam as 14 gramas. Lembra que eu falei que uma dose de álcool leva cerca de 1 a 3 horas para ser eliminada do nosso organismo? É essa dose aqui que eu estava me referindo. Para entender a relação entre essa dose e a alcoolemia, ou seja, a dose de álcool no sangue, e a influência de fatores como o sexo biológico no metabolismo do álcool, agora vamos falar um pouco dos números. Um homem, por exemplo, adulto, de 70 quilos, ao consumir uma dose de bebida alcoólica, ele, em geral, vai produzir uma alcoolemia de 0,2 grama de álcool por litro de sangue, na média. Já uma mulher, também adulta, de 60 quilos, que toma essa mesma dose, ela produzirá uma alcoolemia, ou seja, a quantidade de álcool no sangue, ou, na verdade, concentração de álcool no sangue, de 0,3 gramas por litro. Esse nível de alcoolemia, que em geral é alcançado com uma ou duas doses de álcool, ele se relaciona a determinados efeitos no nosso organismo. A pessoa se sente um pouquinho mais desinibida, ela se sente um pouquinho mais solta, uma ligeira sensação de bem-estar e relaxamento. A partir da terceira dose, vão começar a surgir outros efeitos, por exemplo, uma euforia, uma baixa resposta a estímulos e alguns comportamentos de risco. Daí em diante, perda de coordenação motora e fala pastosa podem ser alguns dos efeitos que o álcool acarreta em doses maiores. Outros deles podem se tornar mais perigosos. Por exemplo, quando a alcoolemia atinge níveis altos, isso pode acarretar uma amnésia, né, que é uma falta de memória daquela situação onde a pessoa estava sob efeito de álcool, né, o blackout alcoólico, e até a perda de consciência aparecem também nessas situações. Nossas próximas aulas falarão sobre as consequências à saúde relacionadas ao uso nocivo de álcool, tanto no curto prazo quanto no longo prazo. Como sempre reforçamos aqui nas nossas aulas, os processos que descrevemos são influenciados por uma série de fatores individuais. E cabe ressaltar outra vez, na adolescência estão sendo refinadas algumas etapas do amadurecimento físico, dos circuitos neurológicos e de funções cerebrais importantes, por exemplo, como planejamento, memória. Isso é um período crítico do nosso amadurecimento cerebral. Portanto, o uso de álcool, quando ele atua no nosso cérebro, ele não deve ser utilizado, não é aconselhável ocorrer em crianças e adolescentes. Bem, hoje falamos de conceitos importantes para entender sobre a atuação do álcool no nosso corpo. Na próxima aula, vamos aprofundar nosso entendimento sobre os fatores que influenciam esses efeitos do álcool, potencializando ou amenizando esses efeitos. Acompanhe e até logo!